Salve, salve nação, vambora com mais um vídeo aí, né, falando sobre o nosso Flamengo, após a vitória do Flamengo diante do Atlético Mineiro nessa quarta-feira agora, né, o Flamengo se prepara já para poder enfrentar nesse sábado agora o Cuiabá, pensando em aumentar a margem na liderança, né. O Flamengo tem 3 pontos em relação ao vice-colocado, que é o Botafogo, momentaneamente com 27, Bahia e Palmeiras também estão com 27, e também sobre atualizações sobre o caso Paquetá, né? É isso mesmo, atualizações sobre o caso Paquetá que o Vini Casagrande vai trazer aqui no canal, né? Beleza? Então vamos embora com mais um vídeo. Vai deixando seu like ajuda demais. Deixe seu like e se inscreve no canal também. Ativa as notificações para você não perder nenhum vídeo sobre o nosso Mengão, beleza? Sábado, Flamengo Cuiabá, jogo no Maracanã, Flamengo precisando da vitória para se manter na liderança e no mesmo dia, poucas horas depois do jogo do Flamengo, ele torcer para a seleção brasileira eliminar o Uruguai, né, para os uruguaios do Flamengo retornar logo e poder ajudar o Flamengo no próximo jogo na semana que vem já, beleza? Tamo junto, nação, e dê seu like aí. Com muitos desfalques, o Flamengo do Tite tem tido lideranças importantes para se manter no topo. A gente conversa muito sobre isso por aqui. E uma delas é o Gerson, que inflamou o vestiário antes da vitória contra o Galo. O próximo desafio é amanhã contra o Cuiabá. Roda a VT. União, motivação e determinação. Essas têm sido as palavras que têm feito parte do elenco rubro-negro. O grupo está cada vez mais próximo e a experiência de alguns jogadores tem feito a diferença. É o caso de Gerson, que foi um dos responsáveis por levantar a equipe antes da vitória sobre o Atlético Mineiro. Os caras foram na nossa casa, tiraram a chance nossa de título, fizeram gol, pisaram no nosso escudo, mandou a nossa torcida calar a boca, desrespeitou a gente. Isso aí eu não aceito. Não aceito que ninguém vá na minha casa e me desrespeite. Respeite a nós. O Camisa 8 lembrou o jogo no final do Brasileirão do ano passado e a provocação de Paulinho, e a derrota que acabou tirando as chances de título do rubro-negro. Mas desta vez foi diferente. Além do que chamou a atenção da postura do time em campo e a briga para se manter na liderança. Gerson também tem sido um dos atletas que mais tem abraçado o grupo, principalmente os mais jovens. A fase rubro-negra está boa mesmo com os desfalques que o time enfrenta pela Copa América. A equipe mais confiante tem refletido dentro e fora de casa. O Flamengo é o melhor visitante do Brasileirão esse ano. Em 8 jogos, longe, o rubro-negro venceu 4, empatou outras 3 partidas e perdeu uma, conquistando 15 pontos fora de seus domínios. O time soma 62,5% de aproveitamento jogando como visitante no Brasileirão. A equipe abriu 3 pontos de vantagem para Botafogo e Palmeiras. Agora o desafio contra o Cuiabá. Tite ainda não deve poder contar com Igor Jesus e Cebolinha, que seguem em tratamento. O técnico deve definir o time que irá a campo contra o Cuiabá nesta sexta, mas a equipe já provou que, mesmo com desfalques, é forte jogando. Sextou! Boa tarde, Vene Casagrande, Lucas Pedrosa, você de casa. Obrigada por deixar a gente entrar no seu restaurante, no seu trabalho, na sua casa. Obrigada por trocar a hora do seu almoço para passar o almoço com a gente. Obrigada por não estar no clean. Valeu. É isso. Tá? Hashtag SBT Esportivo, assim você fala com a gente. O Gabigol treinou? O Gabigol, ele tá treinando. Inclusive, boa pergunta essa, porque não é certo dizer que o Gabigol está afastado, porque ele não está afastado. Ele apenas não está sendo aproveitado pela comissão técnica. Quantos jogos ele já fez no Brasileiro? No Brasileiro são 5. Ou seja, teoricamente, ele só pode fazer mais um. Porque se ele fizer o 7º, ele não pode atuar para uma outra equipe na competição nessa temporada. Não é ser relacionado, é entrar no jogo o que conta, né? É entrar no jogo, tá, exatamente. E aí... Então ele ainda pode fazer uma troca de time no Brasil e jogar o Campeonato Brasileiro. Ainda pode, exatamente. Inclusive a diretoria decidiu afastar, eu já ia usar essa palavra que não é o certo, porque ele não está afastado, ele está treinando normalmente, ele está fazendo as mesmas coisas que os demais jogadores fazem. A única diferença é ele não está sendo relacionado pela comissão técnica após uma decisão da diretoria e com o aval da comissão técnica. Porque se fosse um jogador que o Tite quisesse ter em seu elenco, eu tenho certeza que o Tite ia conversar com a diretoria do Flamengo para falar, não, é um jogador importante, eu quero tê-lo aqui, eu acho importante a gente pelo menos levá-lo para o jogo, e nem isso está acontecendo. Inclusive, a decisão está mantida para o próximo jogo, que é nesse sábado, no caso, ele amanhã. Ele também não joga. Ele não joga, ele não vai ser relacionado. A decisão da diretoria é essa. E a tendência é que isso aconteça até o fim da janela de transferência. Porque o Flamengo, entre aspas, torce para chegar um clube lá no Flamengo, um clube brasileiro ou até mesmo do exterior, que pague, que dê uma compensação financeira ao Flamengo para poder
poder liberar esse jogador, porque o Flamengo não quer mais renovar. O empresário já deu entrevista dizendo que está costurando uma saída do atleta. O jogador, pelo visto, eu não acompanho o treinamento, mas pelo visto o jogador não está tão focado no dia a dia do Flamengo, porque se estivesse focado no dia a dia do Flamengo, o Tite estaria contando com ele. Vou pegar um exemplo. O Davi Luiz ele pode assinar o pré-contrato. O Davi Luiz está não sendo relacionado? Não, E tá jogando. conversando com o Flamengo já? Eu acho que assim, o Flamengo vai fazer uma proposta de renovação de contrato, acredito eu. É um jogador extremamente importante. Hoje ele é titular, né? Hoje ele é considerado titular na equipe do Tite. E, inclusive, Sabe que eu até sinto para tirar uma alguns dúvida... clubes, assim, quando o jogador está próximo a poder assinar ou já pode assinar, e às vezes o clube tem uma confiança tão grande naquele jogador e um entendimento tanto que ele vai continuar, que eles até deixam para depois para conversar, né? Não, vamos pegar o caso do Everton Ribeiro. Ano passado, ele poderia ter assinado o pré-contrato durante o segundo semestre inteiro, o Flamengo negociando com ele, enfim, o Flamengo sabia que ele não ia assinar. Porque naquela ocasião, a postura do Everton Ribeiro e dos seus empresários foi totalmente diferente da postura do Gabigol e agora do empresário do Gabigol. Totalmente diferente. Tudo bem, acabou não renovando, ele aceitou a proposta do Bahia, que para ele era melhor, de fato, o Flamengo ofereceu o que achava que deveria oferecer e a vida que segue, entendeu? Agora, em relação ao Gabigol, eu acho que chegou num determinado momento que, de fato, assim, o melhor é romper o laço, porque não tem como. Ele não está mais feliz, o Flamengo não está mais feliz, inclusive muita gente me perguntando sobre isso nas redes sociais, só para tirar essa dúvida. Não, ele não assinou um pré-contrato com o Palmeiras, inclusive no entendimento do Flamengo. O Flamengo, ó, o clube não tem que conversar com a gente primeiro, o clube tem que conversar com o Gabigol. Se chegar a um acordo com o Gabigol, aí depois o clube vem conversar com a gente. Ô Pedrosa, esse movimento da comissão do Tite e do próprio Tite de vocês não estão querendo renovar com o Gabigol, tá bom, a gente também não está insistindo nada não. Ela foi mais um sinal de tantos outros que já foram sinalizados de tipo, Gabigol, olha, o fato é o seguinte, aqui no nosso time, você não é a primeira, nem a segunda e talvez nem a terceira opção, Pedrosa. A gente chegou num momento do Flamengo em que tinha espaço ali pro Gabigol e ele não era a primeira escolha do Tite. Eu acho que assim, não dá pra gente, e você foi muito bem, a gente tem que analisar o que está sendo feito dentro de campo. O Tite vem utilizando o Gabigol a ponto de contar com ele como um jogador crucial? Não. Eu acho que o Tite tem peso nessa decisão da saída do Gabigol? Também acho que não. Ele só não está fazendo peso contra. Ele está respeitando a decisão da diretoria. E visto o que o Flamengo tem apresentado, eu acho que o Tite está muito certo em tomar a decisão de não contar com o Gabigol, respeitar a diretoria, porque o time dele está desempenhando em campo. Se o Flamengo tivesse muito mal e o Tite pensasse assim, eu acho que eu preciso desse atleta, beleza, aí você conversaria com a diretoria, olha, eu preciso do Gabigol, é um cara que tem uma identificação com a torcida e tudo mais, mas a verdade é que o Flamengo não tem sentido falta do Gabigol. Eu queria falar que tá sentindo, mas não tá sentindo. Até mesmo o Carlinhos, que é um jogador que tem uma prateleira muito abaixo da do Pedro e até do Gabigol, foi lá, entrou e fez gol. Então, no final das contas, Fernando, eu acho que tudo está corroborando para essa saída do Gabigol, não só o Tite não ter uma preferência por ele, mas principalmente que eu acho que nessa situação toda a diretoria do Flamengo não pensa em ter o Gabigol por mais tempo e o próprio Gabigol deixou claro, através do seu empresário, que pela postura também da diretoria, e repito aqui, eu acho que o Gabigol, até ano passado eu conseguia defender ele, processo de fritura e tudo mais. Depois das decisões que ele tomou, de vestir camisa de outro time, ele sabendo, ele não é bobo, da repercussão que ia ter. Depois do que aconteceu na questão do doping também, que ele é uma incógnita hoje, eu acho que no final das contas não tem mais como defender o Gabigol e a diretoria do Flamengo está certa nesse momento. Vene Casagrande e o Paquetá sobre o drone, atualiza pra gente. Não é nem drone seu, é drone seu isso? Não tem grandes novidades sobre o Paquetá em relação à negociação. Porque, na verdade, o Flamengo, ele ainda tenta um empréstimo, só que o West Ham dificulta o empréstimo. E como é que o Flamengo vai fazer um investimento tão alto no Lucas Paquetá, sabendo que a qualquer momento ele pode ser punido e até mesmo banido do futebol? Então é algo que vai além do interesse, é algo muito mais jurídico também. E, enfim, não tem nenhuma novidade, a diretoria do Flamengo está lá. E quando eu falo a diretoria do Flamengo, representado pelo diretor Bruno Spindel, ele está na Inglaterra conversando com o West Ham. Exatamente. Ele viajou para poder tratar de outros assuntos também. E, de fato, o Lucas Paquetá está na mira do Flamengo. O Flamengo está vendo uma brecha aí para tentar trazer esse jogador. E eu tenho até uma opinião em relação a isso, porque o que me chama a atenção é o seguinte: é um jogador que está vivendo o seu auge
na Europa, é o Perfeito. principal jogador do West Ham. Há pouco tempo a gente estava lendo o noticiário lá na Inglaterra que ele estava muito próximo de ir para o Manchester City. E como é que agora ele topa vir para o Brasil para jogar no Flamengo? Isso não é estranho? É estranho, mas a gente não pode ser hipócrita que isso aparentemente mostra ser, na verdade, uma... Para mim, ele assina embaixo que ele tem culpa no cartório. Eu não sei Simples. se assina embaixo que tem culpa no cartório, mas assina embaixo que o problema dele é grande, né? E que, independentemente dele conseguir provar ou não, ele tá preocupado, né? Pode ser uma preocupação muito... Eu não fiz isso, mas, tipo, como eu vou provar? Meu Deus, o negócio tá com uma tendência muito a eu não conseguir provar. Isso pode estar acontecendo também. Posso só trazer como... só um bastidor? O West Ham, por exemplo, não gostou de saber que o Lucas Paquetá topou jogar no Flamengo, mesmo Por que quê? seja por empréstimo. Achou estranho, justamente por causa disso. Como o West Ham, a diretoria, assim, entre aspas, confiando no jogador, porque confia no jogador até que se prova o contrário. O jogador já disse publicamente, inclusive vestindo a camisa da seleção brasileira, ele deu uma entrevista coletiva negando qualquer envolvimento nessa situação de casa de aposta. Então o West Ham, teoricamente, estava acreditando nele. E o West Ham acha estranho. Como é que você, com 26 anos, vivendo o seu auge, muito próximo de ser vendido ao Grupo City, topa jogar por empréstimo do Flamengo? O West Ham achou estranho também, Perfeito. tal como eu tô achando. Eu assisti no Twitter, não sei qual página foi, uma fala do Davi Luiz hoje. Eu não sei se é uma fala antiga e resgataram ou se foi uma fala dessa semana. O Davi Luiz falando que ele foi contra o sistema quando ele escolhe jogar no Flamengo. E aí aquelas falas muito bonitas do Davi Luiz, é um cara que sabe falar muito bem, né? Essa entrevista é atual. É atual? Ele explicando por que ele topou jogar no Foi Flamengo. pro The Place Tribune. Isso, exatamente. Então, ele fala muito sobre a questão da pandemia, que ele entendeu a importância da família, ele não viu o sobrinho crescer e não sei o quê, e que ele não pegava o aniversário da irmã no Brasil e tudo mais. Isso tudo ele fala de forma bem emocionante, o Davi Luiz. Ele falou, eu dei importância até pro meu sofá, né, assim, o meu país. Então, ele é um cara que estava no auge ali, que vinha em grandes clubes, seleção brasileira em algum momento, e aí ele decidiu vir pro Flamengo. A gente entende que, tipo, o Flamengo, gente, não é um time... mas a gente tá falando de Brasil e Europa, tá? A gente não tá falando de Flamengo, a gente tá falando da questão da força do futebol. Futebol inglês, o futebol de você jogar uma Champions e tudo mais, se você voltar pro Brasil. O que a gente entende é que quando tá no auge, vai pra Europa, ou quando tá acabando a carreira, volta pro Brasil. Esse é o caminho normal. E por isso o Davi Luiz falou que foi contra o sistema, que ele veio pro Flamengo nesse momento. Não é por aí o Paquetá, no seu entendimento, Lucas? Vocês têm que entender que aqui eu sou uma... Posso ser sincero? Eu sou uma pessoa que eu preciso... Não tem nem comparação. Não tá nem perto. Gente, o Davi Luiz, ele jogou no Chelsea, ele jogou no Benfica, ele jogou no PSG. Ele é um atleta que teve uma carreira de 15 anos na Europa. E a tendência do Paquetá, repito, em condições normais, ele estar vestindo a camisa do Manchester City. O Manchester City só não contratou o Paquetá pelo envolvimento em relação a apostas. A gente teve 2 casos na Premier League. No caso, o Tonali tinha se transferido para o Newcastle, mas o problema dele foi na Itália. Tonali, que era um garoto que é uma promessa da Itália, um baita de jogador, foi suspenso 10 meses. E o Toney, Ivan Toney, que era atacante, se eu não me engano, do Brentford. E ele teve 8 meses de suspensão. Então, assim, eles lá são muito rígidos. E o que eu tô vendo aí do cenário além da suspeita, já virou acusação. E nessa acusação vai ter o julgamento. Esse julgamento não deve demorar. E ele deve ser suspenso rapidamente lá na Inglaterra, porque tem mais de 40 indícios de que o Paquetá teve envolvimento nesse quesito. Então ele vai ser suspenso lá. Só que as suspensões, elas têm sido mundiais. Elas não têm sido apenas na Inglaterra. Então pode ser que o Flamengo se aproveite de uma brecha aí dessa suspensão ser na Inglaterra primeiro, depois tem várias instâncias, você pode recorrer no Tribunal da Suíça, entre outros. Tem também a lei do comum, não só a lei desportiva. Tem um longo caminho por aí. Mas a verdade é que, se o Paquetá vestir a camisa do Flamengo, provavelmente ele já vai ter sido julgado na Inglaterra, provavelmente ele já vai ter sido banido lá na Inglaterra. Então, no final das contas, o Flamengo vai estar usando de um artifício antiético, caso seja essa situação, pro Paquetá jogar no futebol brasileiro. O que eu duvido muito, tá? Eu acho que, por todos os casos, e aí eu tô me apegando ao que já aconteceu com outros jogadores, o Paquetá vai ser banido mundialmente. Então, assim, eu vou falar novamente aqui. Gente, o Paquetá como jogador, e eu lamento isso. Antes dessa história de Flamengo, eu falei aqui, tá doendo meu coração ver um atleta com tanto potencial, um craque, um cara que poderia ser craque da seleção brasileira, como ele já está sendo,
envolvido nesse tipo de situação. Eu não consigo imaginar por que o Paquetá fez isso. Agora, na minha visão, é completamente antiético caso o Flamengo esteja se apoiando numa situação jurídica por um jogador que, teoricamente, pela acusação, fez isso, e repito novamente aqui, é muito importante. Você só pode ser condenado depois que você realmente tem as provas que a justiça te julga. Até o contrário, o Paquetá é inocente. Porém, todos os indícios, inclusive para mim, esse movimento de vir para o Flamengo, é meio que isso mesmo. É assumindo que você tem um problema. A minha opinião é essa, igual a de vocês. Só que eu tava tentando achar um instrumento para tentar um outro olhar. Será que não é uma questão de voltar pro lar? Ele não é essa questão, não tem nada disso. Não é essa questão. Eu tenho a opinião. Isso é não, opinião. Gente, isso é opinião, não é informação. A partir do momento que um atleta que está vivendo o seu auge, e assim, eu entendi quando você levantou a bola do Davi Luiz, mas o Davi Luiz já tinha vivido tudo que podia viver lá na Europa. Até já, na entre seleção aspas, brasileira, né? Fim de carreira, ele estava livre no mercado, ele recebeu várias propostas, ele optou pelo Flamengo pelo fato de voltar para casa. Sim. O Paquetá, a gente está falando de um jogador que está vivendo o auge, 26 anos, muito próximo de ir para o Manchester City para ser treinado por um dos maiores, ou se não o maior treinador da história do futebol, que é o Pepe Guardiola. E simplesmente, do nada, ele topa vir para o futebol brasileiro. Repito, opinião. Para mim, ele assina embaixo que ele tem culpa, ou ele ouviu dos advogados o seguinte: olha só, por mais que você seja inocente, não tem jeito, difícil. Você vai ser punido. Vamos lá, fala. Então, é isso aí, nação. Mais um vídeo aqui para o canal, né, em relação ao Flamengo. Esse último treinamento de sexta-feira, né, deve acontecer por volta de 3h30, 4 horas da tarde. Aí o Tite deve o seu último treinamento deve definir o time que o Flamengo deve entrar em campo. Até o momento, o Flamengo vai realizar um treinamento ainda, né? Deve acontecer por volta de 3h30, 4 horas da tarde. Então, até lá, mais tarde a gente solta a provável escalação do Flamengo aqui no canal, né? Na aba Comunidade, como vocês já sabem, quem me acompanha, né? Então, o Flamengo ainda é o líder com 30 pontos em 42 pontos disputados. E até o momento o Flamengo tem 9 vitórias, 3 empates e apenas 2 derrotas, né? Uma para o Juventude e uma para o Botafogo. Então o Flamengo vive um momento extraordinário, né? E após a ascensão do Wesley, né? Tá jogando muito durante essa Copa América, que os jogadores estão convocados, né? Principalmente o Varela, que é seu rival de posição. O Flamengo recusa uma proposta de 70 milhões de reais de um time inglês por Wesley. O time inglês é o Bournemouth, acho que se fala assim, né? O time inglês ofereceu 12 milhões de euros, só que o Flamengo acabou recusando a proposta, né? O Flamengo ainda espera uma nova proposta, obviamente, de alguns valores maiores, né? Então, conforme informou o GE, o diretor executivo do Flamengo, Bruno Espindo, é o responsável por negociar com o Bournemouth. O Flamengo não descarta vender o Wesley ainda nessa janela de transferência, mas pede um valor superior a 70 milhões de reais para poder negociar o jogador, né? Lembrando que atualmente o Wesley é o único lateral direito disponível do Flamengo, porque o Varela está na seleção. Então, vale ressaltar também que o Flamengo tem 70% dos direitos econômicos do jogador. Então, no qual o contrato dele com o Flamengo vai até dezembro de 2025, né? Ou mais ou menos 1 ano e meio de contrato, né? A princípio aqui, o Flamengo não pretendia vender o jogador nessa janela, mas entende que não terá outra alternativa se chegar uma proposta superior a 50. Então, vamos esperar, né? Qual vai ser a situação do Flamengo aí, né? Então é isso aí, tamo junto, deixa o seu like e quando a provável escalação do Flamengo sair, soltaremos aqui no canal na aba Comunidade.